Boa noite, amigos. Dando continuidade àquilo que é praticado nas quartas-feiras, nós aqui estamos para abordar um assunto. Mas inicialmente, como em toda reunião espírita, torna-se interessante e necessário até a gente pedir o auxílio e a proteção espiritual. E nesse sentido é que nós convocamos esses amigos que devem estar por aqui para que nos auxiliem e nos ajude a fixar e sedimentar todas as informações que são úteis e certamente vamos precisar delas. Contamos então com a colaboração deles, que certamente aqui estão. Bom, havia dois assuntos que eu poderia abordar. E até conversando com o Ricardo, ele achou que vida depois da vida seria o assunto mais adequado. O outro assunto seria ectoplasma, mas daí já é um pouco mais complicado. Então vamos encarar a vida depois da vida. Ou seja, aquela passagem que nós chamamos comumente de morte, que é um pouco trágico, é um pouco nada agradável quando se usa o termo morte, mas é algo que nós vamos ter que enfrentar e certamente até hoje ninguém ficou aqui para semente e nós não vamos ser os únicos, os primeiros a aqui permanecer. E um dos fatos mais importantes no momento da morte é nós mantermos a tranquilidade e a segurança. Isso vai fazer uma grande diferença. E como tudo aquilo que nós devemos nos preparar para enfrentar, seja qualquer coisa na vida, nós também deveríamos nos preparar para a morte e ter ideia do que deve acontecer. Nós já devemos ter morrido aí centenas, milhares de vezes, mas não lembramos. Mas certamente nós já temos lá no inconsciente um roteiro. E vejam que os astronautas, antes, nenhum deles havia ido para o espaço. Eles ficaram aqui treinando todas as alternativas e decolaram e voltaram. Então, nós que já morremos várias vezes, não lembramos, vamos tentar saber como manusear esse equipamento que é corpo, perispírito e espírito. E também até de nós sabermos colaborar, ajudar quando alguém próximo de nós teve um ente querido que desencarnou, até para auxiliar o próximo a facilitar essa passagem. E ela tem um especial significado que nós humanos colocamos o dia dos finados como o dia dos mortos e também como encarar esse dia e esse momento. E a falta de até preparo, a falta de
interesse até de encarar a morte se reflete até nos médicos. Porque quando alguém morre num hospital, perdemos um paciente e desliga do caso. É quase uma questão pessoal dele de ter não conseguido resolver o problema da saúde daquele paciente. E a morte foi abordada já em uma bibliografia espírita muitas vezes. Um deles é o livro de Leon Denis, Depois da Morte. E assim nós temos vários outros livros espíritas e não espíritas que abordam a morte. E, além desse livro, A Crise da Morte, tem um outro livro que é muito bom, é o livro Voltei. Voltei é um livro editado pela Federação Espírita Brasileira que conta, o irmão Jacó conta como foi a chegada dele no mundo espiritual. E era um dirigente da Federação Espírita Brasileira, tal. Ou seja, alguém já com muita informação e conhecimento sobre a doutrina espírita e certamente sobre a morte. Então, ele relata como é que se deu o velório, de pessoas falando bem, outras falando mal dele, outros lamentando, outros, né? Como o espírito ali via todo aquele entorno e como é que ele sentia emocionalmente todas essas observações. É um livro bastante interessante. E depois ele também relata como se deu a passagem dele do mundo terreno para o mundo espiritual, transitando pelo umbral. Então, nesse trânsito pelo umbral, ele teve dificuldades e é bastante interessante o relato dele. Mas não só o Voltei, o Cristo da Morte, tem esse livro aqui que eu gosto muito, nem é esse, é outro, Reflexões, tem Vida Pretérita, Vida no Além, e tem um livro que foi um dos primeiros dele, que é esse aqui, Vida Depois da Vida. Como surgiu esse livro? Ele é o Dr. Raymond Moody. Ele era da Igreja Presbiteriana, depois foi membro da Igreja Metodista, doutor em Filosofia pela Universidade de Virgínia, graduou-se em Medicina pela Universidade de Carolina do Norte. Portanto, não tinha nada a ver com o Espiritismo. Por graças a Deus, são muito mais arraigadas a conceitos, tal, e não muito afeto à espiritualidade, ou seja, no relacionamento com o mundo espiritual. E ele fez a base do conhecimento dele e informações que ele descreve, tratando de pessoas que foram dadas como mortas, que a gente chama estado de quase morte. O estado de quase morte corresponde a pessoas até que foram dadas como mortas, e por reanimação ou espontaneamente voltaram a viver. Então, tinham sido declaradas mortas e voltaram. Então, ele entrevistando essas pessoas, ele foi obtendo informações, coletou essas informações e depois deu um certo tratamento nessas informações. Mas não é só o professor Raymond Moody, Melvin Morse também, pediatra, ele trabalhou muito com o estado de quase morte, Elizabeth Kluber-Ross,
ela também em Zurique, na Suíça, depois passou para Denver, e todos eles chegaram à conclusão que a vida continua. Mas especialmente o Dr. Moody, ele entrevistou 150 casos de estado de quase morte, pacientes com estado de quase morte. E desses 150, ele selecionou 55 que então relataram esse momento. Pelo relato, ele notou que havia certa coincidência de fatos no relato. E ele, então, separou, ele identificou 15 pontos comuns que eram comuns em todos os relatos. E aí ele estabeleceu o que deveria se dar, quais as perspectivas, sensações e o que devemos esperar na sequência da morte. Um dos primeiras exclamações dos que estiveram no estado de quase morte era ouvir o médico declará-lo morto. Morreu. Aí, pô, e ele está escutando, né? Tá vendo? Pô, morreu, mas eu estou aqui. Então, é uma das primeiras coincidências dos relatos. Depois, numa segunda etapa, a dor física que ele estava sentindo cessa, desaparece. E logo após, ele começa a ouvir ruídos pouco agradáveis, que alguns descreveram como sendo o som da campainha, o zumbido alto, batidas, estouro, trovejar e assobio do vento. Então, ruídos. Depois dos ruídos, ele se via caindo no vácuo, caindo num túnel, num buraco, como despencando no espaço. E isso até nós espíritas podemos correlacionar com o desligamento do cordão de prata. Porque a separação, então a pessoa estava ligada ao corpo e de repente o conjunto espírito-perispírito se desloca, se desprende. E a sensação seria essa de estar caindo no vácuo. Poderia abrir um parênteses só para explicar o que seria o cordão de prata? O cordão de prata é a ligação entre o perispírito e corpo físico. Ele é descrito como sendo um cordão, mas na verdade são milhares, se não milhões de pequenos fios que estão ligados a todas as nossas células. Seria que nem um cabo telefônico, né? Não é aquele cabo, são centenas de fios que estão transitando. No nosso nascimento, vai se dando essa ligação com o crescimento das células. E nós temos essa ligação com o perispírito e o espírito. No momento em que for desconectado, rompido esse cordão, morremos, não tem como voltar. E ele não é algo assim de chegar, de repente romper. Não é fácil morrer, porque são muitos fios a serem desligados. Aí alguns vão conseguir desligar mais rapidamente e outros muito mais lentamente. Porque se a pessoa muito apegada à matéria não quer morrer, tem desespero, pavor, vai demorar um pouco mais. E isso tem esse tempo de desligamento
ele tem um efeito prático. Quem quer ser cremado? Por quê? Admite-se que, em média, evidente, o desligamento do cordão de prata do corpo se dá até umas 72 horas. Então, aquele que é muito apegado à matéria, ele vai levar mais tempo. Quem é mais desligado e admite transitar para o mundo espiritual com mais facilidade, certamente essa ruptura será mais facilitada. Então isso tem. Porque já pensou alguém que não quer morrer e depois jogado naquele fogo lá, ele vai estar sentindo. Mas não é só a cremação, mesmo pessoas que são enterradas, vai ficar vendo o corpo apodrecer ali. E lentamente. Então, só para a gente tomar uma base, né? E até teve naquele tsunami lá na Indonésia, que morreram 200, 300 mil pessoas, equipes espirituais, isso existe, especializada em desligamento do espírito do corpo. E foram centenas de equipes para lá auxiliar nesse desligamento, nesse desprendimento. Não é fácil morrer. E nós temos que esperar que sejamos ajudados, auxiliados nesse momento. Então, essa queda deve estar relacionada com o rompimento do cordão de prata. E esse cordão de prata, ele é flexível, você pode chegar a centenas de quilômetros, tal, e tem relatos tem um relato de um estudante de medicina, e ele estava estudando medicina, até na época da guerra, e ele ficou doente e estava mal, e estava na maca no quarto, e a enfermeira percebeu que ele tinha morrido. E a enfermeira saiu atrás do médico, rapidamente atrás do médico. E ele foi, não sabia nada de cordão de prata, nada de espiritismo, foi atrás da enfermeira. A enfermeira encontrou o médico e aí voltaram com o médico lá para lá. E ele se viu acompanhando a enfermeira com cordão de prata. E reconheceu o corpo dele, que estava o pé de fora, assim, que era ele, e voltou a encaixar. Só para mostrar que não somos só nós que acreditamos, outros já viram. E essa é a grande diferença no mundo espiritual de quem está vivo e quem já morreu. Vê um espírito lá, está sem cordão de prata, está desencarnado. Vê um espírito lá, o perispírito, com cordão de prata, é um encarnado que está passeando, agindo lá por cima. É o grande diferencial. Bom, caímos, temos a sensação de estar caindo no vácuo. E aí ele se vê flutuando no espaço e vendo o corpo dele ali. Isso é muito comum, um relato. Você vê no teto e vê o seu corpo ali e vê que a equipe médica está tentando reanimá-lo, enfermeiros e tal, e tentando reanimar, e ele fica lá como espectador, né? Olhando aquele tudo. E alguns também declararam, manifestaram que não estavam querendo ser ressuscitados. Eles estavam querendo seguir a viagem. Depois de algum tempo, então nesse estado, ele se acalma. Ele se acalma e observa que tem um outro corpo. Esse corpo dele é de natureza bem diferente do corpo físico. Esse corpo não ocupava espaço. Esse corpo
via as pessoas, escutava as pessoas, mas as pessoas não escutavam ele. Esse corpo não tinha solidez, porque ele podia atravessar objetos. Relatos de espíritos que morreram, estão andando na rua, atravessam as pessoas, tentando chamar a atenção, né? Não tem consciência do que é o mundo espiritual e ficam perturbados. Como é que não estão me vendo? Como é que não consigo atravessar essas pessoas? Esse corpo também não tinha forma necessariamente. Alguns pareciam como sendo uma nuvem, um nevoeiro, e outros até tendo um aspecto físico como tinha quando encarnado, com cabeça, tronco e membros. Então, dependia muito de cada caso. Outra característica do estado de quase morte é que era difícil de avaliar o tempo. Eles não sabiam se tinha transcorrido minutos, horas, dias ou quanto tempo. O tempo era adimensional, não havia essa consciência. E também a forma de diálogo, entendimento era diferente de quando estava vivo. Por quê? Ele entendia, acaba percebendo o que as outras pessoas estavam dizendo, apesar de ele não abrir a boca. Era uma leitura de pensamento e não o pronunciar de palavras. Então, mesmo que a pessoa não abrisse a boca e não expressasse qualquer movimento nesse sentido, ele já entendia o que? Só pela transmissão do pensamento. Passa-se o tempo e ele se sente no estado de isolamento e solidão, porque ele não vê ninguém, não se comunica com ninguém, não consegue ir, aquilo traz uma certa ansiedade. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, ele percebe a chegada de espíritos de luz, que corresponde a pais, avós, mãe, pai e até filhos. E essas pessoas que já morreram vão dar as boas-vindas àquele que está chegando. Esse espírito de luz e amigo, ele pergunta para o recém-chegado se ele está preparado para morrer, e ele induz o recém-chegado para fazer uma análise da vida dele. Essa análise não é uma cobrança, é o estímulo a uma autoanálise. E ele passa a ver como a sua vida como se fosse um vídeo, um filme, em que se destacam os momentos positivos de sua vida e os aspectos negativos. É uma autoanálise em que a consciência não está se manifestando. E volto a salientar, não é alguém que está ali cobrando, o que é que tu fizeste? Não, é uma manifestação espontânea, induzida, certo? Estimulada, mas é uma manifestação da consciência em que ele faz o retrospecto daquilo que fez durante a vida. E esses momentos até são vistos com um certo detalhe. Essa recapitulação da vida, ela tem como objetivo educação, como eu falei, não cobrança. A pessoa chegar, né? Eu aproveitei, não aproveitei, como é que eu me comportei durante esse período em que estava vivo.
Após esses momentos, alguns relatam que se aproximavam de uma espécie de barreira, uma fronteira, que alguns descreviam como sendo uma linha, outros um rio, outros uma cerca, mas eles tinham a intuição de que, se passassem aquela linha, não teria volta. Então seria o limite entre ir ou ficar. E essa fronteira, essa linha, cada um descrevia de formas diferentes. Muitos, nesse momento, percebiam que não deveriam continuar essa viagem, que era importante o seu retorno, por várias razões, né? Uma mãe com filhos pequenos, o marido com uma mulher com problema, ou o contrário, a mulher com problema e o marido tendo filhos que também precisavam ser orientados e estavam em dificuldade. Então, esse quadro de vida, que é bastante comum, era decisivo e era uma decisão pessoal dele, seguir ou voltar. E essa vontade, esse desejo de voltar, ele era decisivo. Inclusive, essa iniciativa, essa vontade, tinha poder de estancar hemorragias, de curar fatos, tal, de regularizar isso, regularizar aquilo. Era um negócio importante. E era também auxiliado por aqueles espíritos amigos de luz que estavam junto a ele. Depois desses fatos, muios sentiram como se estivessem dormindo, um estado que seria um estado de inconsciência, né? Porque dormir não é só estar num estado de inconsciência. E o retorno, foi ali atravessou os que voltaram, o retorno se deu como um fato brusco, um momento assim de agitação. É o que nós muitas vezes à noite, quando acordamos, sentindo até um certo tremor, o conjunto espírito perispírito está viajando, ligado pelo cordão de prata, e quando acopla, ou vemos, né, voltamos muito rapidamente, qualquer fato, aí sentimos um certo susto, que dá um certo temor. E eles expressaram que sentiam que esse reencontro era brusco. E esses momentos de retorno, eles eram inundados de momentos, sentimentos de alegria, amor e muita paz. Então vejam que morrer não é fácil, morrer não é tão horrível assim. Muito pelo contrário, voltar a nascer, eles escrevem como sendo mais angustiante do que partir. Então, lá, planejamento de vida, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, faz um plano dessa idade aqui, e quando chega na hora, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Essa é uma dúvida que ficou, que realmente se costuma ter muito medo da morte, né? Mas é comum entre as pessoas que passaram pela experiência de quase morte perder esse medo? De morrer? Encaram a vida de outra forma. Todos eles disseram que passaram a encarar a vida de outra forma, dando valor a essa vida. E
prometendo, pelo menos, aproveitá-la da melhor forma possível em termos evolutivos, não de gosto de vida. Até comigo aconteceu um caso. Eu estava na casa da praia, no sábado de tarde, almocei e fui dar aquela deitadinha, aquela cesteada. Deitei e comecei a sentir tontura e sudorese. E fiquei, ué, o que será que eu não tenho? Isso é coração. Porque na cidade andava uma nuvem, tinha uma subidinha, eu chegava lá em cima já com a língua de fora. Então, o coração não está passando trabalho, né? Aí até tinha programado consultar o cardiologista, mas eu tive que viajar e adiei a consulta. Tipo, isso é coração por esses fatos. Telefona para outro, ninguém atende. Vou pegar o carro, vou para o SOS Cardio. Se me acontecer alguma coisa, eu vou para o estacionamento, paro ali, se der tempo, entende? Paro ali e fico ali e vejo o que acontece. Tá, consegui até chegar no SOS Cardio. Fui lá, fui atendido. Aí botam a gente numa poltrona lá, medindo pressão, soro e tal. E passou o médico de plantão por mim. E eu cheguei, doutor, estou sentindo de novo tontura e sudorese. Leva ele para a sala de reanimação. Outro burrinho, e não tinha me contado que eu ia morrer. Levar lá mais, né? Não teve nada mais grave. Aí me levaram para a UTI e fiquei lá. E segundas-feiras nós temos reunião mediúnica. E aí ficaram sabendo que eu estava lá no SOS Cardio, na UTI. E foi feita uma mentalização e tal. Me viram aqui, na sala de trás, numa maca, sendo operado pelo Dr. Zerbini e Dr. Augusto, que é o médico que acompanha o mediúnico aqui. Espíritos amigos ao redor, tal, todo aquele aparato que a gente não vê, né? Mas acredito que... Eu digo, o mundo espiritual é tão fantástico, né? Que não, a gente ouve falar, acredita, mas não encaixa isso, porque é espetacular demais, né? É virtual. A operação foi espiritual, é isso? Me viram sendo feito. E lá eu estava lá na UTI. E aí foi feito, implantaram 2 stents na artéria lá para desobstruir essa artéria. O que é interessante, até a reunião terminou e viram os médicos lá continuando a brincar no meu coração. E o médico lá, eles fizeram uma imagem do coração e viram que aquela ponta de baixo, a apical do coração, não estava se movimentando. Isso foi feito em mais de uma terça-feira. E aquilo não tinha sido na segunda, né? Na quinta-feira fizeram outra imagem, aquela ponta já estava se movimentando de novo. Então, como é que a gente não vai acreditar que isso é possível, né? E aquilo que comentei, foi me dado um tempinho a mais. Aí vem, né? Aproveita, faz jus a isso que te foi proporcionado. Então, esse sentimento é muito mais forte que alguém que esteve morto e ressuscitou vai sentir. Porque ele viveu todas aquelas etapas aqui. E aí, vê que esse mundo virtual não é virtual. Aí é verdadeiro. Então, esses são fatos que ocorrem. E o
data, né, está ali para atestar se nós já rompemos isso ou se nós ainda estamos aqui ligados a esse corpo físico. E é impressionante que muitos espíritos não se dão conta que morreram. Nós tivemos uma reunião mediúnica aqui que apareceu um espírito de um português que veio com aquela roupa ainda típica de 1500, aquela época, uma espécie de todo babado aqui, roupas todas, né? E ele já não tinha morrido. Não, eu estou conversando com vocês, como é que eu morri? Eu estou aqui, eu vejo meu corpo. Por quê? Ele tinha sofrido as torturas da Inquisição. E a família dele foi presa, filha, filho, tiraram todos os bens dele. Então esses fatos criaram um ódio. E esse ódio foi a motivação lá em cima dele. Então ele não via mais nada, via a vingança como objetivo da estada dele. Então ele permaneceu com o mesmo aspecto, mesmas roupas, etc. E não adianta chegar espíritos amigos, protetores, porque ele não vai ver. Ele vai ver só os inimigos, tal, ele vai tentar agir, não vê mais nada. Então ele só terá condição de quebrar esse ciclo quando nós, encarnados, vamos intervir, porque daí ele vê. Aí a gente mostra, não, olha aí como, ao redor aí como o aspecto é diferente. Tem carros, tem aviões, tem... as casas são diferentes, aí ele começa realmente a enxergar. E isso cabe como um alerta para nós. Por quê? Nós podemos estar num trânsito desse e estarmos muito focados em fatos, ou vendo quem ficou, ou preocupados com alguma coisa, ou até preocupados com o que vem acontecer, onde é que eu vou agora, o que vai acontecer comigo, tal, onde é que eu vou ficar, como é que eu vou ficar. E isso nos perturba. Qual é a saída? Oração. Porque se eu fico nesse estado de angústia, nesse estado de preocupação, eu não vou ver aqueles espíritos de luz que estão no meu lado querendo me ajudar. Agora, se eu elevar o meu padrão vibratório, eu vou chegar mais perto do meu padrão vibratório e vou poder vê-los. E eles vão poder me ajudar. Senão, eles vão estar no meu lado, sentindo impotente em relação ao auxílio que poderiam dar. Então isso é um ponto fundamental, que eu acho que nós devíamos até fazer um treinamento. Os astronautas não treinam, nós devíamos fazer um treinamento. Olha, não esquece naquela hora de fazer, liga, vê quem está com a luzinha no lado, tentando ajudar. Vai fazer uma diferença muito grande. Então, bota no consciente, inconsciente, na gaveta, em tudo que é lugar pendurado, lembra de fazer uma oração. Te predispõe a ver, a aceitar e ser auxiliado. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Não só depois da morte, mas em vida já faz uma diferença. O problema é que em vida nós já mais ou menos fazemos isso,
Mas quando tu está numa hora dessa, que é aparentemente novo, e é que nem tu te pegam aqui, botam no avião, tu te despejam no aeroporto, tu não sabe nem que cidade é, para onde sai, por onde entra, tu não vai, talvez nem lembrar de ir para um guichê lá perguntar para um guia lá para onde é que faz agora, e entrar em desespero. E é isso que acaba sendo importante, né? É tu estender a mão e aceitar, ou seja, nem pedir aceitar, ou seja, que eles estão querendo ajudar. E esses fatos, né, eles são bastante significativos para nós. Bom, existem outros fatos que nós tivemos também numa reunião mediúnica, um pai desesperado, me perguntando pelos filhos dele, e meus filhos, né, o que aconteceu com eles? Porque ele tinha se acidentado com o carro, ele tinha sido imprudente, então se achando responsável pelo estado dos filhos, que ele não sabia o que tinha acontecido. Então, acalmar, fazer, aceitar ajuda, tal. E quanto tempo ele ficou nesse desespero? Então, e assim existem são fatos que ocorrem. E o medo de reencarnar, que eu falei faz 1001 projeto, já imaginaram fatos como 2 irmãos gostam da mesma moça, a moça estimula a disputa dos dois, os dois se matam. Voltam, a moça é a mãe dos dois, tentando reharmonizar esse trio. Faz um projeto lá em cima, participam de cursos, participam de palestras, mas chega na hora que, será que vão lembrar de que eles têm que se harmonizar ou vão continuar com o litígio que tiver? Então, a preocupação com o nascimento é muito maior do que deveria ser, e é a preocupação com a morte. E depois de estar lá com esses espíritos amigos, né, o ambiente se torna muito mais calmo, agradável. E o irmão Jacó, que eu comentei do livro que ele escreve, ele diz que foi recepcionado pela filha que já tinha morrido. E ele foi residir na casa da filha lá na espiritualidade. Então, algo assim bem, não diria que é agradável, mas pelo menos não é tão horrível assim. E essa visão da morte, ela acaba tendo importância até, como eu comentei no início, do nosso comportamento quando desencarna um ente querido nosso, ou nós estamos junto de um grupo em que desencarnou alguém amigo. O meu pai, quando desencarnou, um dia antes dele desencarnar, ele estava ruim. E eu estava em outra casa e vieram me chamar, o pai está na hora de ir embora. Se reuniu toda a família,
e alguns desesperados. E depois de umas 2 horas ele readquiriu a consciência e começou a falar. E ele disse, não, ele foi presidente da Casa Espírita há 15 anos, todo dia de manhã lia, levantava mais cedo e ler, tal, o livro espírita. Então, já estava meio lá em cima do que aqui embaixo. E ele chegou, um dia antes, na tarde, já está todo mundo aí. Está minha mãe, está o tio Armando, está fulano, já estão esperando, me aguardando para ir. Isso, novamente, mostra que, se a pessoa está ligada, vai ser recepcionada lá, às vezes com até festa, pelo sucesso que teve nessa passagem pela Terra. Então, quando nós estamos no velório, por que nós não, mesmo que, ou um grupo, nós individualmente, até nos separarmos, se não for muito conveniente de fazer grupo, e mentalizar que aquele espírito tem a condição de ver e de ser auxiliado, que ele se acalme, que ele deve ter gente, pessoas lá em cima querendo ajudá-lo. É uma forma diferente e muito mais adequada de poder auxiliar. A mesma coisa nos finados, eu tinha comentado finado. Vai todo mundo para o cemitério e tal, e fica lá lamentando, lá no cemitério. Pô, vão atrair o espírito de volta lá para ver o quê? Carne apodrecendo, já está podre e osso, fazendo com que ele veja de novo um momento. Ninguém está querendo dizer com isso que não deva ser um cemitério, que você fazer uma limpeza, botar flores, não. Mas não vá lá clamar pela volta daquele que foi, ele não vai poder voltar. E se ele voltar para ali, não vai ser agradável. Não é muito mais lógico, racional, em casa fazer uma oração, ou ir numa igreja fazer uma oração, ou num centro espírita, de mandar pensamentos positivos para ele, que estamos com saudade, mas sabemos que ele está sendo bem recepcionado lá em cima, e tem espíritos querendo auxiliá-lo e ajudá-lo. Isto é visível quando há morte de crianças, né? As mães, com muita explicação, ficam em desespero e começam a clamar pelo filho. Muitas vezes esse ambiente forma um magnetismo que tende a atrair a criança para aquele local. Ela se sente atraída. E esse clamor das mães traz uma série de problemas para a criança lá em cima. As crianças normalmente lá em cima são recepcionadas em creches, cuidadas por tias. E elas, nesse momento da desespero da mãe, a criança se vê envolvida por uma nuvem escura que traz muita angústia e perturbação para a criança. E as tias vão ter um trabalho muito sério para acalmar. Não seria muito mais lógico a mãe chegar e dizer: ó, querido, eu sei que tu partiste, nós estamos com muita saudade, nós sabemos que está sendo bem cuidado, obedeça às tias que estão te cuidando, tal, faça, seja obediente, mandando pensamentos. Acho que é o livro Violetas na Janela que fala sobre essa ligação espiritual forte, né? Mesmo quando já partiu, tudo que a gente sente aqui acaba atingindo a pessoa lá. Né? Inclusive dá para enviar flores, materializar flores espirituais para a pessoa, né?
né? Muito mais racional, mais lógico. Mas é lógico que não é fácil. Mas daí vem aquilo, né? Até poderia, nós podemos fazer um treinamento e estimular as pessoas que não têm esse conhecimento em agir dessa forma, tornando mais tranquila e fácil a permanência dos filhos na espiritualidade. Então, esse comportamento, ele é de fundamental importância. E nós devemos ter essa percepção. É algo que vai acontecer. Nós já temos, né, uma ideia do que devemos enfrentar e essas etapas para ter a noção e a consciência de que vamos ser recepcionados. Também alguns não têm uma boa recepção, né? Porque se fizeram muitos atos negativos aqui, a recepção lá não vai ser das melhores. E a gente tem informações de pessoas que ficam lá até como escravos de líderes trevosos. Acredito que uma das piores situações de morte é o suicídio. O suicídio deve ser algo terrível. Eu faço uma analogia assim. A pessoa tem um carro e está com um tanque cheio. Tanque cheio significa que ele nasceu e está abastecido de fluido vital. Aí ele faz uma besteira, bate num poste, bate num muro e o carro pega fogo. Quanto tempo vai o carro queimar? Vai ver quanto tinha de combustível. Ele já tinha gasto quase tudo ou o tanque estava quase cheio? Então, ele vai ter que esperar gastar aquilo. Quando não vai ser vampirizado, vai ser sugado por espíritos que sentem necessidade do ambiente de matéria, vão lá sugar. É uma imagem do vampiro, né? Ficam lá. O que é o vampiro? O que se fala? São pessoas videntes que veem espíritos sugando esse fluido vital que alguém que se suicidou, overdose, ou acidente, várias formas. E esse espírito vai permanecer por muito tempo sentindo aquele último momento. Se eu dar um tiro, fica sangrando tal continuamente. Tomou veneno lá, só fica aquilo corroendo tudo. Não é uma boa pedida, né? Se há coisa que nós deveríamos informar aqueles que estão pensando em fazer isso, olha, é um caminho muito tortuoso e muito sofrimento que vai ter pela frente. Pois é, vamos nos preparar, fazendo um treinamento, né, para chegar na hora e não entrar em parafuso e termos a capacidade de ligar os botões certos para ter o auxílio. Eu acho que isso é que nós devemos ter em mente.
Mais alguma pergunta, alguma observação? O que acham agora da morte? Eu acho que dá para entender que é uma passagem bem tranquila para aqueles que já se prepararam. Né? Sente que está chegando o momento, chama o auxílio, que a transição vai ser tranquila. Quando meu pai faleceu, né? Estávamos eu e a minha irmã lá no hospital junto dele, falo tranquilo, cerrou os olhos, fizemos uma prece. Mas, por exemplo, teu pai estava doente? Estava com câncer. E quando é acidente? Esse é um outro aspecto que eu relatei. Esse pai, que ele se sentia culpado pelo acidente. Foi imprudente. Ele não sabia o que tinha acontecido com os filhos. Então, é outro aspecto. Mas aí ele estava preocupado com os filhos, né? Mas não com a morte dele em si. Ele não conseguiu se preparar para a morte dele, né? Não, é um imprevisto, né? Eu ouvi dizer que quando é uma pessoa espiritualizada, não precisa nem ser do espiritismo, mas segue o caminho do bem, né? Sempre tem alguém ali acompanhando ele, e no caso de um acidente, vai dar um auxílio rápido. Né? Não vai sofrer no caso. É aquilo, né? Que ele tem que dar acesso ao auxílio. Porque você pega, se ele procedeu num acidente de carro, por exemplo, foi imprudente e tal, talvez esse, mesmo sendo uma pessoa que tinha uma vida tranquila e tal, talvez aquilo venha perturbá-lo em algum momento. Mas, tipo, a pessoa que sofre um acidente, ela ainda está cheia de fluido vital? Não necessariamente, aí está, depende se foi intencional ou não, se foi imprudência ou não, se foi natural ou não. Como sempre se diz, cada caso é um caso, é aquele chavão. Sim. Entendi. Vai encerrar. Bom, o nosso tempo se foi, pelo menos continuamos vivos, mas pensando que esse momento da morte vai chegar e nós devemos estar preparados. Esse seria o grande objetivo de nós destacarmos na noite de hoje. Obrigado.